Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer o corte e a costura desse blazer maravilhoso. Para fazer esse modelo, eu usei 1,70 m desse tecido que se chama Oxford Jean. Mas eu vou deixar aqui na descrição uma lista de tecidos que você também pode usar. Lembrando que a aula da modelagem já está disponível aqui no canal e o link dessa aula também eu vou deixar na descrição. Vamos começar a aula de hoje. Eu vou começar dobrando o meu tecido, deixando ele orelha com orelha, tá? Então, as peças que eu vou cortar já vão ficar espelhadas e eu vou posicionar esse tecido, ó, em paralelo com a orelha, deixando bem certinho no fio do tecido, tá? O meu molde, ele já tá com essa marcação do fio, que eu ensino como você coloca lá na aula da modelagem. Então, essas medidas, elas têm que estar igual, tanto em cima quanto embaixo no molde, ok? Igual como eu tô mostrando aqui, ó. Então, aqui deu 7, aqui embaixo, e aqui em cima também tem que dar 7, tá? Ou em relação à orelha ou em relação à dobra. Então, a frente aqui eu vou cortar uma vez, já com o tecido dobrado, as costas também uma vez, e essa peça que é a gola, né, que é a pala do blazer, eu vou cortar 4 vezes. Eu vou cortar essas peças todas, deixando uma margem de 1 cm para costura, tá? Eu sempre coloco a margem na hora da costura. Aqui na barra eu deixei um pouquinho a mais por conta da bainha. Eu sempre marco com um pique aqui as linhas de cintura, a marcação também da pence, ó, da abertura da pence. Isso é super importante na hora da costura. É só colocar pique com pique que já fica certinho, tá? Aqui na frente eu deixei esse degrau porque tem um revel. E depois vocês vão ver porque eu fiz assim, tá certo? Então aqui eu já tenho a frente e as costas cortadas. Agora eu vou pegar o meu molde, vou unir ele com uma fitinha e vou tirar a cópia, tá? Porque eu vou fazer agora aqui a peça do revel, só da frente, que eu não fiz lá na aula da modelagem. Então, você vai copiar dessa forma, ó. E aí, agora eu vou tirar uma medida, que nesse caso eu marquei de 7 centímetros. Então, eu vou contornando essa frente com 7 centímetros, até ali no finalzinho do V, né? No primeiro botão. E para baixo eu vou abrir um pouco, tá? Deixar um pouquinho mais largo ali na barra, ó. E eu tiro esse bico com a canetinha tirando essa curva. Marco o fio, que é aquela marcação pra gente deixar essa peça bem posicionada no tecido. Agora eu vou cortar o molde e já vou tirar lá no tecido essa peça, tá? Vou dobrar o tecido para eu cortar apenas uma vez, vou posicionar certinho no fio e a peça já vai sair espelhada. Aqui eu tenho as peças da manga, tá? Também já cortei as duas só de uma vez. Ó, é muito importante aqui nos piques, ó, que eu marquei no molde, você fazer esses piques no tecido, tá? Isso vai ajudar muito na hora da costura. Tirei a peça do revel já com ele dobrado, já tenho as duas pecinhas. Aqui eu tenho 4 peças, como eu já havia dito, né? Tirei as outras duas que faltavam, que é a minha pala, né? Que é a minha gola. Essa peça eu vou entretelar com essa entretela de tecido, tá? A mais fina que eu consegui. Agora eu vou tirar aqui a aba do bolso, que é um bolso falso, tá? Então eu pego um retângulo de 10 por 12, corto e vou entretelar apenas a metade dele, ok? Vou dobrar nesse sentido aqui, ó, da medida maior, que é de 12 centímetros, e vou costurar a lateral com um pé de máquina, tá? 1 centímetro. Então, você tem que cortar um pouquinho maior com margem, tá? Então, corte com 14, para quando costurar ficar com 12 certo. Vou tirar aqui as sobras das linhas, ó, e na ponta de baixo, que vai ser a dobra, eu vou cortar chanfrado assim, que é para quando eu virar essa peça, essa quina, né, essa dobrinha ficar bem certinha, não ficar aquele amontoado de tecido, tá? Aí eu vou passar essa peça e depois vou pespontar ela do lado, e aí a gente já tem o bolsinho pronto. Aqui eu já entretelei a minha gola, né, que é a pala. Eu entretelei dos dois lados, tá?
Mas se você quiser, pode entretelar apenas de um lado só, o lado que vai ficar para fora, ok? Eu costurei com 1 centímetro de margem, ó. E também já fiz aqui a minha costura de pés pontos, jogando a margem do tecido pro lado de dentro pro lado do avesso, ok? Depois eu vou passar uma costura aqui e vou refilar essas sobras, ó. Eu tô fazendo aqui o outro lado para você ver. Então, eu identifiquei o que é direito e avesso e joguei a margem da costura pro lado do avesso. Pespontar a peça é isso aqui, ó. É fazer com que a margem da costura fique presa pro lado do avesso. Isso dá um acabamento super diferenciado na peça e deixa ela mais bonita, um desenho mais certinho, não tem perigo de ficar aparecendo o outro lado, entendeu? Então, fica essa costura aí, ó, só pro lado do avesso. Todas essas peças vocês têm que ir costurando e ir logo passando no ferro para ficar vincado e bem sentado. Aqui eu tenho já as 2 pecinhas do bolso já pespontados. O próximo passo vai ser emendar, costurar as 2 golas, tá? As 2 palas. Essa costura vai ficar certinho nas costas, lá no decote das costas. Então, você vai fazer com uma costura de 1 centímetro, vai abrir essa costura no ferro e fechar para que ela fique bem sentadinha, ok? Agora sim, eu vou passar uma costura aqui segurando e vou refilar o que tiver sobrando. Feito isso, agora a gente vai montar a frente. Aqui eu já tenho uma frente montada para você ver, ó. Pence fechada e bolso colocado. Aqui eu vou mostrar o passo a passo, tá? Então, a primeira coisa é você pegar o bolso e marcar o meio. Aí, você vai pegar a parte de baixo, vai dobrar também e vai marcar o meio. Esse bolso vai ficar centralizado aí nessa peça, que é a peça de baixo, tá? Do recorte. Então, posicionando o bolso, ele fica bem certinho. Você pode passar um alinhavo ou só alfinetar mesmo. E aí, vai costurar aí essas 2 peças, tá? Mas antes você tem que fechar a pence. Tem uma pence aqui. E aí, ó, aquilo que eu falei dos piques na lateral, tá? Eu sei aonde é minha pence porque eu marquei com pique. Então, eu coloco pique com pique. Posiciono certinho ali, ó. O comprimento dessa pence já foi marcada. Eu marquei com um lápis, tá? E agora é só costurar. Então, eu começo fechando a pence, tá? Começo com o retrocesso, finalizo ali com um retrocesso bem sutil também, pra ficar bem certinho. E é super importante passar também para essa pence ficar bem assentada. Depois você vai ver que ela já vai estar passada e ficar bem mais bonita. Agora é só unir aí o recorte, tá? Coloca bem certinho também. Coloca o alfinete, se quiser também antes, pode passar um alinhavo que tá tudo certo, tá? Se você não tiver segurança para costurar com o alfinete na roupa, você tem um pouquinho de trabalho, mas passa um alinhavo. Agora é só costurar deixando 1 centímetro de margem de costura, que foi o que eu deixei na hora de cortar o meu tecido. Feita essa costura de 1 centímetro, eu vou ver se tá tudo certinho. E o acabamento que eu vou fazer nessa peça vai ser toda no zigue-zague. Aqui eu já tenho as 2 peças da frente, tá? Montadas, né? E também já estão passadas, aberta a costura. Aqui eu já fechei o centro-costas, deixando 1 centímetro de margem de costura e tirei a minha peça do revel das costas. Isso eu tirei lá no molde, tá? Então, eu tenho que desconsiderar a margem de costura, porque tem que ficar bem certinho já com as costas fechadas. Aqui eu vou passar uma costura de zigue-zague com acabamento. Ó, já passei o acabamento no zigue-zague aí e também o zigue-zague na ponta do revel das costas. Essa peça também já tá com a costura aberta no ferro, olha como fica bem sentado, tá? Então, costurou, vai logo passando, sempre com o ferro do lado, para ficar tudo bem sentado. Vou posicionar as 2 frentes, né? Colocar ali direito com direito e posicionar a lateral para fechar e posicionar ombro também, tá? Ombro com ombro, lateral com lateral, tudo certinho aí como você tá vendo. Vou passar uma costura simples, comum, de 1 centímetro de margem de costura, tá? Desse jeito aí, ó. Super simples, tá? E já vai estar fechado o blazer. Feito isso, eu já vou colocar a minha peça da pala, tá?
Então, eu vou começar ali centralizando o decote costas com o decote da pala e vou posicionar ela em toda a extensão do meu V, tá? Que é o decote mesmo do blazer. A dica é você colocar nessa posição, colocar o blazer embaixo e a pala em cima, tá? E aí, esse tecido ele vai se arrumando e se encaixando na pala. Aqui eu já tenho meu revel, que eu já passei a costura ali no ponto no zigue-zague na barra, para depois encaixar. Pronto, feito isso, ó, tô costurando aqui com alfinete, mas se você quiser, você alinhava, tá? Tô costurando aí a pala já no blazer, então já tá tudo certo na posição. Você vai ver aí como vai ficar esse resultado. Olha só, tudo certinho, esse final, esse encontro da pala tem que bater certinho, tá? Mesma medida ali que foi 3 centímetros que a gente desceu abaixo desse recorte do bolso. Aqui eu já uni os 2 revés da frente com o revel das costas, então eles têm que formar apenas uma peça para poder dar a volta em todo o decote das costas vindo para frente, tá? Depois que você emendar é que você vai colocar no blazer. Posicionei desse jeitinho, ó, tudo alfinetado, tá? Começa sempre pelo centro costas e vai descendo, deixando o tecido à vontade. Posiciona tudo com alfinete, sem repuxar a peça. Se quiser, pode deixar com alinhavo ou já costura com alfinete. Aqui eu vou consertar esse degrau, porque o meu revel ficou curto, tá? Ó, passei aqui já, também costura simples, sem mistério, com 1 centímetro de margem. E tirei aquela diferença ali da bainha, tá? Vou também passar no ferro e vou jogar a margem da costura pro lado do revel e passar a costura de pesponto aqui também. Aqui no decote das costas, depois que eu já costurei tudo, eu fiz esses piques ao longo do decote, somente das costas, porque tem a curva. Esses piques vão fazer com que essa curva fique bem desenhada pelo lado do direito, certo? Eu vou passar no ferro, abrir essas costuras e já fazer a finalização da frente. Olha só, passei costura de zigue-zague aqui na bainha da barra e dobrei uma vez a bainha, tá? Já passei no ferro, ficou tudo certinho, ó, bem bonitinho. Passei aqui a costura de pesponto, ó, pelo lado do direito do revel, lembra que eu falei? Tudo isso bem passado no ferro. Aqui eu fiz um alinhavo para segurar esse revel, ó, um alinhavo bem discreto. A pala vai cobrir esse alinhavo, não vai aparecer. Aqui eu segurei esse revel, ó, nessa parte aqui do bolso, na costura. Prendi o revel aqui no decote das costas também, na costura do centro costas. E no ombro também, com um pontinho, tudo na mão, tá? Com agulha de mão você vai fazendo esses acabamentos aí, para deixar a peça mais bonita e estruturada. Então, já tenho aqui a minha frente praticamente pronta. Agora a gente vai trabalhar as mangas. Vou começar aqui, ó, fechando, né? Emendando a manga. Bom, então aqui eu tenho as 2 peças da manga, tá? Vou começar a montar a manga, colocando aqui, ó, pique com pique, que a gente marcou lá na hora do corte, que eu falei que era muito importante isso, ó. Isso vai fazer com que as peças, elas fiquem na posição correta, tá? As 2 peças fiquem na posição correta. Então, vou alfinetar tudinho aí, deixando sempre o tecido bem à vontade. E vou passar uma costura, ok? Já vou fechando aqui, ó, o outro lado também. Mesma coisa, colocando pique com pique, ó. Coloco o alfinete logo lá no pique e vou ajeitando o restante, tá? Desse jeito aí, como você tá vendo. E aí é só passar uma costura de 1 centímetro também, 1 centímetro de margem, porque foi isso que eu deixei lá na hora da costura, certo? Então eu vou fazer isso nessas costuras aí para fechar a nossa manga, tá? E o acabamento eu vou passar a costura de zigue-zague. Lembrando, se você tiver overlock, lógico, use a overlock. Aqui eu já tenho as minhas 2 mangas montadas, fechadas. Já posso aqui, ó, fazer minha bainha também, marcar no ferro e dobrar, coisa simples. E aqui na manga eu vou passar uma costura, que vai ser a costura para embeber,
tá? Ela tá marcada no centro com pique e também aqui na costura, ó. Tudo eu marquei para eu não me perder e colocar ela bem certinho, encaixar bem certinho na cava. Bom, aqui eu já coloquei a manga, tá? Aqui é a costura do punho, eu dobrei 2 vezes, ok? Essa manga já tá passada, com a costura aberta. E esse encaixe da manga na cava é bem tranquilo, tá? Então, é só fazer a costura de embebê que ela encaixa certinho, ok? Agora, eu vou marcar aqui na manga o espaço onde eu vou colocar o franzido do elástico, tá? Então, eu marquei aqui com alfinete uma medida que eu gostei, depois que eu vesti o blazer. Aqui na manga, no punho, eu subi 5 centímetros para poder colocar o elástico, tá? E fiquei com uma medida aqui de 14 centímetros abaixo do braço. Esse meu espaço ficou com 27 centímetros. Esse elástico eu cortei com 15 centímetros. Então, eu vou colocar elástico nas 2 costuras. Você pode deixar esse franzido maior ou menor, mais para cima, mais para baixo. Isso fica muito no seu gosto, tá? Mas, se você não quiser colocar esse detalhe, também não tem problema. Vamos para a costura agora. Eu vou usar aqui o alfinete, que é a marcação já pelo lado do avesso. Com o próprio alfinete que tá marcando, ó, eu vou prender o elástico tanto em cima quanto embaixo. E aí eu vou começar aqui, ó, dando um retrocesso e esticando, tá? Estiquei, seguro ali na metade e começo a costurar. Chegou na metade, eu estico novamente. Essa costura não precisa passar certinho em cima da costura lá do blazer, pode ser bem do lado, tá? E para finalizar aqui, dar um acabamento melhor, eu vou passar uma costura no zigue-zague. E assim eu vou fazer em toda a manga, tá? E na outra também. E o resultado é esse. E fica um efeito muito lindo no corpo, tá? Ajuda bastante. Então, olha só, meninas. Esse é o resultado final do blazer. Eu confesso que eu gostei demais desse blazer. Gostei mais do que o outro, que foi aquele azul que a gente já fez aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam que a aula da modelagem já está disponível aqui no canal. E se você ainda não adquiriu a sua apostila de modelagem, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário para você adquirir a sua, tá bom? Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.